Fala galera, beleza? Mestre Professor Wagner Graciano na área pra gente falar sobre história do Brasil pra ESA, dando continuidade a essa onda aí de revoltas do período colonial no Brasil. Só que agora nós vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas, isso aí. A gente falou sobre as revoltas nativistas e agora vamos falar sobre as revoltas emancipacionistas ou de libertação nacional. O que seriam as revoltas emancipacionistas ou revoltas de libertação nacional? Ora, são revoltas que ocorreram no período colonial e que tinham como propostas, você viu lá atrás, propostas de separação entre Brasil e Portugal. Mas não era uma separação pura e simples, não. Era uma separação política também. Como assim, Wagner, separação política? Expliquei lá na introdução sobre revoltas coloniais. Separação política era aquela que queria romper não só com Portugal, mas também com a monarquia, que fazia parte da estrutura política portuguesa. Ou seja, adotar aqui no Brasil um novo regime, uma nova estrutura política de governo. Aqui, uma república. Beleza? E aí eu falei com vocês que das revoltas emancipacionistas nós tínhamos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca ou a Conjura Carioca e também a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Vamos falar sobre esses três movimentos de revoltas emancipacionistas, começando pela famosa Inconfidência Mineira. O próprio nome já vai dizer onde ela ocorreu, Inconfidência Mineira, Minas Gerais. Ok. Em Minas Gerais, a população no final do século XVIII, final do século XVIII, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil no final do século XVIII? Esgotamento do ouro. Olha aí, ó. O ouro se esgotou, acabou, todo mundo sacudiu Minas Gerais, pegaram ouro para tudo que é lado, só que agora, final do século XVIII, o ouro acabou. O ouro acabou, mas a coroa portuguesa continua apertando a região, oprimindo aquela região, em busca de quê? Impostos! Olha só. Havia uma forte pressão fiscal na região das Minas. Quando eu falo forte opressão fiscal, eu estou falando de impostos. Olha aqui, ó, impostos, cobrança de impostos, né? E aí você viu comigo, quando eu falei sobre mineração, que Portugal instituiu na região das Minas, né? Um forte temor sobre a população caso alguém não pagasse seus impostos. O que Portugal decretou que ocorreria caso alguém não pagasse seus impostos? Ora, seria declarada derrama. E o que seria derrama? A cobrança dos impostos atrasados da mineração. Quem não tivesse como pagar iria perder os bens. Ora, esse era o quadro da região das Minas em 1789. Portugal disse o seguinte, olha só, tem muita gente devendo aí, então eu vou sacudir vocês com a cobrança da derrama. Olha aqui, ó, diante do temor, e olha aqui, ó, temor, medo da cobrança da derrama, explode a Inconfidência Mineira. Mas peraí, quem foi que organizou esse papo aí de Inconfidência Mineira? Quem é que tá com medo aí de perder aí os bens aí com a cobrança da derrama? Porque você viu comigo que derrama é isso aí. Derrama é o seguinte, não tem como pagar, filho, vai perder a casa, a terra, os animais, os escravos, vai perder os bens. Isso aí. Então o que vai acontecer aqui com a Inconfidência Mineira? Quem vai organizar a Inconfidência Mineira? Ora, o cara bateu na minha cara e falou assim, ô, seu Wagner, o senhor deve imposto aí pro governo e tal, vamos declarar derrame, o senhor tem que sair da sua casa. Eu falei, pô, mas a casa não é minha, a casa é alugada. Pô, senhor, então o senhor vai perder aí seu carro aí que tá na porta. Eu falei, pô, o carro não é meu não, o carro também é alocado. Não, então o senhor vai perder esses animais aí que tá aí, ó, tá amarrado aí na sua casa aí. Não, esses animais não são meus não, esses animais é do vizinho aí que pediu pra botar aí. O senhor tem o quê? Não, não tenho nada.
Então, quer dizer, o senhor Wagner tem a temer o quê com a cobrança da derrama? Nada. Duro vai temer o quê com a derrama? Nada. Quem tem a temer com a cobrança da derrama? Quem tem o que perder. Então, por isso nós dizemos que a Inconfidência Mineira foi um movimento organizado diante do medo de perder os bens da cobrança da derrama por parte desses caras aqui, ó, as elites locais, com medo de perder os seus bens diante da opressão fiscal, diante da possível cobrança da derrama, se organiza na região das Minas a chamada Inconfidência Mineira. Qual era a proposta da Inconfidência Mineira? Ora, assim que o governador de Barbacena anunciasse a cobrança da derrama, esse homem seria preso. E os inconfidentes, como eram conhecidos os que se rebelaram, iriam tomar a região das Minas. E da região das Minas explodir um movimento que se espalharia por todo o Brasil. Um movimento que defenderia a ideia de rompimento entre Brasil e Portugal, chamado Inconfidência Mineira. Mas o que diz a história sobre a Inconfidência Mineira? Os inconfidentes organizaram tudo. Se o governador de Barbacena entrar aqui em Vila Rica e anunciar a derrama, nós vamos prendê-lo e explodir o movimento de revolta. Só que surgiu um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Quem era Joaquim Silvério dos Reis? O vulgo X9. O cara que entregou o movimento, entregou tudo nas mãos do governador de Barbacena. Chegou e falou assim: governador, o papo é o seguinte, eu fiquei sabendo que estão querendo te prender aí e vão te sacudir. O governador de Barbacena chegou para ele e falou assim: qual é o seu nome, João? Meu nome é Joaquim. Falei, então fala um pouquinho para mim, Joaquim, o que estão querendo fazer comigo aí? Que história é essa que você está falando aí? Que papo torto é esse? Não, o governador de Barbacena, é porque eu estou devendo tanto à coroa portuguesa que eu não consigo lembrar de mais detalhes. Talvez se minhas dívidas fossem perdoadas, eu conseguiria lembrar de mais alguma coisa. Então Joaquim Silvério dos Reis rapidamente foi entregando tudo e com isso teve suas dívidas aí perdoadas, ou seja, ele entregou os inconfidentes na mão do governador de Barbacena, que rapidamente organizou o que a história chama de a devassa. O que quer dizer isso? Ele vai passar o cerol em todo mundo, vai investigar, vai prender e vai mandar para as mãos da coroa portuguesa esses rebeldes, esses que se levantaram para tentar frear o avanço da colonização portuguesa ali na região das Minas Gerais. Ou seja, Joaquim Silvério dos Reis entregou os inconfidentes que foram presos e todos condenados à morte. Só que muitos deles, ou melhor, os inconfidentes tiveram sua pena convertida em degredo. O que é degredo? Ora, esses homens que se levantaram contra a coroa portuguesa, eles foram presos e condenados à morte, mas tiveram a sua pena convertida em expulsão, em chamado degredo. O que é o degredo? Degredo é quando o cara era condenado a passar o resto da sua vida num outro lugar que não era aquele onde ele habitava, ele morava. Então, no caso dos inconfidentes, muitos foram enviados para a África e condenados a passar o resto da vida lá na África. Bom, todos menos um. Quem era esse um? Bom, um tal de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como o Tiradentes. Isso aí, Tiradentes. Tiradentes foi condenado à forca e ao esquartejamento, ok? Já os outros inconfidentes tiveram sua pena convertida. Não foram mortos, foram expulsos do Brasil e condenados a passar a sua vida inteira na África a partir de então. Mas aonde que eu posso chegar e encontrar informações interessantes para cair no meu concurso sobre a Inconfidência Mineira, Wagner? Porque essa historinha eu já conheço, Tiradentes e tal, o caguete lá, o X9 Joaquim Silvério dos Reis, essa historinha eu já conheci desde pequeno. Então o que pode cair no meu concurso? Então vem comigo aqui. A Inconfidência Mineira explodiu diante dessa forte pressão da região das Minas que esses inconfidentes estavam sofrendo, né? Essa revolta, ela foi uma revolta organizada por essas elites, né? Homens que faziam parte das elites locais e que tinham muito a temer com a cobrança da derrama. Outra questão interessante também aqui, dentro dessa questão da Inconfidência Mineira, é a influência que a Inconfidência Mineira recebeu. Ora, recebeu da independência dos Estados Unidos. Momentos antes da Inconfidência Mineira, anos antes da Inconfidência Mineira,
explodiu o que a história conhece como a independência das 13 colônias inglesas na América. Os ingleses tinham colônias aqui na América do Norte. O que essas colônias fizeram? Eles se uniram e proclamaram a independência, fazendo nascer aquilo que nós conhecemos como os Estados Unidos. Ora, aqui no Brasil, esses inconfidentes olharam para a independência dos Estados Unidos e pensaram, ora, eles conseguiram se livrar da Inglaterra, da toda poderosa Inglaterra. Então por que nós não vamos conseguir também nos livrar de Portugal? Ora, vamos organizar um movimento semelhante a esse que vai nos livrar do domínio português, assim como eles conseguiram se livrar do domínio inglês. O nascimento dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, influencia a mentalidade daqueles que organizaram a Inconfidência Mineira. Outra informação importante aí sobre a Inconfidência Mineira é o seguinte: ele foi o primeiro movimento, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento que apresentou ideias claras de emancipação. Ou seja, foi o primeiro movimento que tocou no seguinte assunto: o Brasil tem que se separar de Portugal. Beleza? Então, ó, Inconfidência Mineira, um movimento que explode diante da opressão fiscal. Inconfidência Mineira organizado pelas elites, influenciado pela independência dos Estados Unidos, e Inconfidência Mineira, o primeiro movimento com ideias emancipacionistas, ok? Outra característica da Inconfidência Mineira foi a divisão dentro do movimento, ou seja, os membros da Inconfidência Mineira chegaram a uma determinada fase que eles começaram a brigar entre eles, de se desentender. Isso vai enfraquecer muito o movimento. Agora, por quê? Qual foi o motivo, né? Quais foram os pontos que geravam desacordo, divisão dentro do movimento? Diz a história que, ponto 1, que gerou divisão entre os inconfidentes, a questão da escravidão. Alguns inconfidentes defendiam a ideia de que, ora, vamos tomar o poder, vamos organizar um novo Brasil e aqui não haverá escravidão, os escravos serão libertos. Outros não concordavam com isso. Não, para que mexer em escravidão? Se for para libertar, vamos libertar somente os negros natos, aqueles nascidos aqui. Então havia um debate muito grande em relação a isso. Acabar com a escravidão, não acabar com a escravidão. Acabar com a escravidão, não acabar com a escravidão. Isso dividia os inconfidentes. Um segundo ponto que dividia os inconfidentes era o seguinte. Ora, o governador de Barbacena, o homem forte de Portugal na região das Minas, o cara vai chegar e vai cobrar a derrama, e vai anunciar a derrama. Nós vamos prendê-lo. E depois de prendê-lo, vamos fazer o quê? Deixar ele preso ou vamos matar? Uma parte dos inconfidentes defendia, vamos matar. A outra parte dizia, não, vamos deixá-lo preso. E isso dividia os inconfidentes, a questão de entre matar ou deixar preso o governador de Barbacena. Então, por esses motivos, haviam muitas brigas entre os inconfidentes, tá legal? Agora, outro ponto importantíssimo que pode cair no seu concurso, olha só. Os inconfidentes tinham várias ideias, ó. Os inconfidentes tinham várias ideias para esse novo Brasil, né? Para essa nova fase que eles queriam para o país. Então, o que eles entendiam que deveriam ser feitos, o que deveria ser feito aqui no Brasil? Questãozinha boa, porque já na ESA caiu uma questão dessa, mais ou menos igual a essa, com relação à conjura dos alfaiates ou à conjura baiana. E perguntou assim, ó, sobre a conjuração baiana, marque a correta, né? Ou sobre as ideias da conjuração baiana, marque a correta. Então, se pedir para você algumas ideias, você marcar abaixo algumas ideias contidas no movimento da Inconfidência Mineira. Vem comigo. O que é a Inconfidência Mineira? O que a Inconfidência Mineira defendia? Vamos lá. Se eles chegassem ao poder, a capital seria São João del Rei, lá mesmo em Minas Gerais, né? Então, seria a capital. Eles organizariam um governo provisório de 3 anos. O Brasil teria um governo, um presidente de 3 anos no poder, provisoriamente, até se organizar uma eleição. Outra questão importante aqui, olha só. Um governo provisório
a instalação de câmaras. Opa, tem que acentuar aqui, Wagner, aí. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vem comigo. Então, as câmaras, deveriam existir câmaras em cada estado e uma central na capital. Eles defendiam essa ideia. Outra, uma universidade lá em Vila Rica, Minas Gerais. Vila Rica ganharia uma universidade, coisa que não tinha no Brasil. Se o cara quisesse colocar o filho dele para estudar, ele tinha que mandar o filho dele para a Europa. Então esses caras defendiam o seguinte: se nós chegarmos ao poder, nós colocaremos uma universidade lá em Vila Rica. Assim também como vamos instalar uma fábrica de pólvora para abastecer, né, a nossa estrutura militar. E vamos libertar as manufaturas no Brasil, ó. Libertar as manufaturas. Como assim? O que é manufatura? É produção manual, né? Ora, o sistema produtivo brasileiro era travado, né? Era proibido se produzir no Brasil. Caso você quisesse alguma coisa, você tinha que comprar de Portugal. Lembrem-se que eu falei sobre isso em economia colonial. Quando Portugal olhava para o Brasil, via o Brasil um lugar que pudesse comprar os produtos produzidos lá, em Portugal. Então, basicamente, era proibido produzir no Brasil, ou seja, não se podia ter fábricas e nem manufaturas no Brasil. Ora, eles defendiam, se chegarmos ao poder, isso vai mudar, nós vamos liberar a instalação de manufaturas no Brasil. A região diamantina, olha aqui, ó. O que era a região diamantina, ou distrito diamantino, ou a região do Tijuco, né, como também conhecido é? Ora, é o lugar onde se encontrou diamante no Brasil, onde ocorreu exploração de diamante no Brasil, o Distrito Diamantino. Sobre o Distrito Diamantino, havia uma forte pressão, né, uma forte fiscalização. Então, os inconfidentes defendiam a ideia de que aquela região deveria receber mais liberdade. Então, eles disseram, ó, se chegarmos ao poder, Diamantina terá mais liberdade. E liberdade para negros natos, ó, negros natos, nascidos no Brasil, tá? Eles também defendiam essas ideias e o serviço militar obrigatório. Ajuda, opa! Olha aí o Bolsa Família, ó. Ajuda para famílias que tinham muitos filhos. Sabe o que quer dizer isso? Eles incentivavam a natalidade. Olha só, pode ter filho, tenham filho, tenham filhos, tenham filhos, tenham filhos, porque nós vamos ajudar vocês. É um incentivo à natalidade no Brasil, era a proposta dos Inconfidentes. Assim como a instalação de uma Casa da Moeda. Olha só, vamos produzir a nossa própria moeda, vamos ter um câmbio próprio aqui nessa região, né? E a instalação de uma bandeira, que você conhece hoje como a bandeira de Minas Gerais, né? Aquela bandeira com um triângulo vermelho no meio e ao lado dos triângulos, né? Ao lado dos triângulos, a inscrição que dizia libertas que será também, né? Libertas que será também. Então era liberdade ainda que tardia, né? É mais ou menos isso aí que dizia a bandeira dos Inconfidentes, tá legal? E outros pontos também que os Inconfidentes defendiam. Ora, a Inconfidência Mineira foi um movimento que ficou no campo das ideias. Por quê? Porque seus membros foram presos e, como eu já falei para vocês, degredados e ou Tiradentes que foi condenado à morte. Belezinha, pessoal? Agora vamos falar sobre outro movimento chamado Conjura Carioca. O que foi a Conjura Carioca? Ora, a Conjura Carioca foi um movimento que também ocorreu no final do século XVIII, lá no Rio de Janeiro. Lá não, aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ocorreu a Conjura Carioca em 1794, legal? O que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em 1794, é o seguinte: existia um local conhecido como a Sociedade Literária. O que era a Sociedade Literária? Um lugar onde intelectuais se reuniam para lerem livros e participar de debates sobre esses livros. Temas que estavam em destaque na época. Podemos dizer assim, né? Vamos lá. O que se podia debater aqui nessa época? Iluminismo, República,
revoltas pelo Brasil. Então, alguns temas eram debatidos e debatidos de forma acalorada na sociedade literária do Rio de Janeiro. Quem não vai gostar nada desse tipo de reunião, porque vai entender que desse tipo de reunião pode surgir um movimento maior de revolta, é o governo. Então, o que o governo vai decretar? O governo vai decretar o fechamento, né, da sociedade literária e a prisão dos membros da sociedade literária. E assim, nós vamos ter o fim da Conjura Carioca. Pô, mestre, sem graça, não teve um sangue, não teve uma morte. Na Inconfidência, pelo menos, Tiradentes virou estrogonofe, né? Picotaram ele todinho e tal, mas, pô, Conjura Carioca não teve nenhum tirozinho, não teve não. Prenderam todo mundo, botaram na cadeia. Falou o seguinte, ó, vocês estão conspirando aí contra a coroa portuguesa, isso é crime de lesa majestade, vocês vão ser condenados à morte? Não, tão loucos. Nós somos intelectuais, nós só debatemos aqui os assuntos e tal. Então se discutiu muito em relação a isso, mas a sociedade foi fechada, os membros presos, mas posteriormente eles foram soltos. Mas a sociedade ficou fechada, beleza? Essa foi a Conjura Carioca. E pra gente fechar, a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, também conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Mas por que Revolta dos Alfaiates, Wagner? Conjuração Baiana eu posso até entender, porque ocorreu na Bahia, isso aí, ó. Também final do século XVIII, Bahia, tá? Bahia, final do século XVIII, foi palco desse movimento de revolta. Uma revolta de caráter popular, ou seja, essa revolta, conhecida como Conjura Baiana ou Revolta dos Alfaiates, foi uma revolta das camadas populares, ó, no Brasil. Diferente da mineira, que foi um movimento organizado pelas elites, a baiana foi um movimento popular, organizado por brancos pobres, negros, mestiços, soldados e artesãos. Quando eu falo artesãos, né, eu falo homens ligados às artes, mas nessa época, esses caras aqui, ó, eram conhecidos como os artesãos, alfaiates, né? Alfaiates. Então, dentro desse movimento de revolta, tinham muitos alfaiates envolvidos, inclusive na liderança do movimento. Ora, por isso, a Conjura Baiana também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Foi o primeiro movimento de caráter social do Brasil. Ó. Como assim caráter social? Vamos lá. Foi o primeiro movimento que tocou no seguinte assunto: a vida do povo, a vida do pobre, a vida do mais necessitado tem que melhorar. A vida dele tem que ser melhor. A Inconfidência, a Conjura Baiana, ela foi o primeiro movimento que tocou nesse assunto. Um assunto de caráter social, da vida da população, das camadas mais baixas da população. A Conjuração Baiana, ela foi fortemente influenciado por esse movimento que ficou conhecido como a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, que, resumindo a história, foi um movimento que surgiu nas ruas de Paris, da França, né? E acabou derrubando a monarquia, né? E trazendo a república para dentro da França. Isso resumindo a história, uma história muito grande, né? O rei Luís XVI foi preso, foi decapitado, ou seja, cortaram a cabeça do rei, derrubaram a monarquia e instituíram a república na França.
Opa, peraí, quem fez isso? Foi a galera do povão? Sim, a galera do povão, o chamado terceiro estado, né? Então o que vai acontecer aqui? Ora, lá na França ocorreu um movimento assim, as camadas mais baixas da sociedade tomaram tudo, derrubaram a monarquia, instituíram a república, foi sensacional. Vamos fazer isso no Brasil. Influenciados pela Revolução Francesa, surge aí a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, beleza, galera? E olha só o que vai acontecer aqui também. Participação de um grupo das elites. Espera aí, Wagner, tu acabou de me dizer que papo é esse, pô? Que papo estranho é esse? Você acabou de me falar que a Conjuração Baiana foi um movimento organizado por camadas populares. Aí agora tu vem com esse papo de que teve elite também no movimento? Teve gente rica no movimento? Teve. Gente que investiu no movimento. Gente que colaborou com a Conjuração Baiana com ideias, né, com ensinamentos, com ideias iluministas. Você lembra que eu falei sobre isso na introdução? Que as revoltas emancipacionistas tiveram influência iluminista, liberdade, igualdade, fraternidade? Então, como você acha que esses movimentos chegam à Bahia pobre? Como que essas ideias, né, que circulavam na Europa chegam até as camadas populares da Bahia? Através dessas elites. Olha só, a Conjuração Baiana foi um movimento organizado por camadas populares, mas teve a participação de um grupo das elites. E que grupo é esse? A chamada Ordem Secreta dos Cavaleiros da Luz. Olha aí. A Ordem Secreta dos Cavaleiros da Luz. Como eram conhecidos os membros das elites que participaram da Conjuração Baiana. Assim como a mineira, a Conjuração Baiana também foi duramente perseguida, né, pelo governo. Seus membros, seus líderes foram presos, condenados, enfim. Mas tem um detalhe aí. Esses membros dos Cavaleiros da Luz, nenhum deles chegou a ser preso, tá? Só as pessoas mais envolvidas com as camadas mais populares, tá legal? Mas aqui tem uma informação boa para você, belezinha? Olha só. Cheguei na minha prova e me deparei com a seguinte questão. A participação da Ordem Secreta dos Cavaleiros da Luz se fez necessária em qual dos movimentos abaixo? Ou a participação de um grupo das elites na Conjuração Baiana ficou conhecida como, vai ter que marcar lá embaixo, os Cavaleiros da Luz. Legal? Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, Cavaleiros da Luz. Associa esses dois aí, belezinha? A Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, também apresentou algumas ideias ao Brasil. O que esses caras fariam se o movimento deles tivesse dado certo? Não deu certo. O que eles tentaram fazer? Eles fizeram panfletos para convocar o povo para uma baita de uma revolução, né? O que eles fizeram? Fizeram panfletos convocando o povo para tomarem as ruas na Bahia. Vamos tomar as ruas, vamos tomar o poder e daqui vamos explodir um movimento para o Brasil inteiro. Só que eles não podiam sair nas ruas falando sobre isso, não seriam presos. Então o que eles entenderam? Vamos fazer panfletos, durante a noite a gente sai pela rua, rua vazia, a gente joga na rua. No outro dia, a rapaziada vai acordar, o povo vai acordar, vai chegar na rua e que papel é esse? Vai pegar o papel, vai ler e tá lá, né? Despertai-vos, ó povo baiense, porque já é chegado o dia em que seremos livres, vamos para a revolução. Então, ou seja, fizeram panfletos chamando o povo para a revolução. Só que o governo agiu rapidamente, né? Fizeram lá investigação, viram de quem era a letra daqui, quem era a letra dali, quem financiou daqui, quem organizou dali, de onde veio o papel, de onde veio a caneta, de onde veio a tinta. Investigaram e vapo, prenderam todo mundo. Explodiu assim a Conjuração Baiana e os seus membros, os seus líderes foram presos. Agora, se o movimento tivesse dado certo, quais eram as ideias desses caras
para o seu movimento de revolta? Bom, separação entre Brasil e Portugal era fato. O Brasil vai se separar de Portugal. Não tem como os dois mais andarem juntos. Ponto 2, olha só. Separação entre Brasil e Portugal, uma vida melhor para a população, né? Eles defendiam a Conjuração Baiana, foi o primeiro movimento que tocou nesse assunto aqui, ó. O povo precisa ter uma vida melhor. Ponto 3, a abertura dos portos. Como assim a abertura dos portos, Wagner? Ora, os portos brasileiros eram fechados. Os portos brasileiros eram fechados. Fechados para quê? Os portos brasileiros eram fechados para navios estrangeiros. Nenhum outro navio estrangeiro poderia parar nos portos brasileiros, senão os navios de Portugal. Eu falei isso com você. Era o pacto colonial. Os portos brasileiros eram fechados. Os caras falaram, se a gente tomar o poder, os portos do Brasil serão abertos e o Brasil vai se conectar com o mundo através do comércio. E defendiam o fim da escravidão absoluto. A escravidão vai acabar se nós chegarmos ao poder. E para fechar, defendiam um aumento do soldo dos soldados. O que é soldo? Soldo é aquilo que você vai ter em breve. Soldo é aquilo que vai vibrar no teu bolso. É grana, é o dinheiro, é o pagamento do militar, é o soldo. O soldo dos soldados, e opa, calma aí. Os soldados participaram do movimento, ó. Os soldados estão aqui no movimento, falando o quê? Ora, vamos chegar ao poder, e quando a gente chegar lá, o nosso soldo vai aumentar, a gente vai conseguir ganhar uma grana legal. Então, ideias da Conjuração Baiana, algumas ideias contidas na Conjuração Baiana. Separação entre Brasil e Portugal, uma vida melhor para o povo na Bahia e no Brasil, as camadas mais baixas, a abertura dos portos, o fim da escravidão e o aumento do soldo dos soldados, galera, beleza? Nenhum desses três movimentos saiu do campo das ideias. Nenhum desses movimentos conseguiu tomar as ruas e tomar o poder. Nenhum desses três movimentos teve prosseguimento e não conseguiram assumir o comando ou colocar suas ideias em práticas, mas vão contribuindo. Contribuindo para quê? Para que mais à frente outros movimentos venham a acontecer, né? Mas sobre esses outros movimentos a gente vai ver em aulas futuras. Legal, galera? Por enquanto, a gente fica por aqui e até o nosso próximo vídeo. Belezinha? Vamos juntos! Vamos forte! Não desista! Brasil! Vocês vão vencer! Valeu!